É muito alto, cara. Muito bem, fala pessoal, bem-vindo ao Looping Podcast, mais um episódio hoje temos a presença especial aqui do professor Anderson Diogo Antônio do Prado, mais popular como Mocotó, professor de Educação Física, vai estar com a gente aqui. Também o Francisco, grande atleta, corredor, tô sabendo aí que você corre bem, o tempo aí, você vai contar depois pra gente aí, o Francisco vai contar pra gente depois aí essa sua jornada de atleta. E não esquece, hein, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica sabendo aqui dos nossos episódios. Entra lá no nosso Instagram, @LoopingCast, lá tem um linkzinho lá, você entra no nosso canal do WhatsApp e aí a gente diariamente está publicando lá, você fica sabendo do que está rolando aqui no Looping. Boa tarde, boa noite, bom dia, meu amigo Munir, tudo bem? Boa tarde Mocotó, boa tarde Francisco, sejam bem-vindos aqui ao podcast do Looping, né? E hoje queremos saber tudo aí sobre o que está rolando nesse negócio aí de atletismo, né? O Francisco aí falava que ia trazer o futuro campeão aqui, eu quero saber de tudo isso aí. Mocotó, manda bala aí, Mocotó. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Giovanni, o Pique aí, obrigado pelo convite. É uma forma muito gloriosa de o esporte, né, na cidade, de ter voz também, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre cada modalidade. E estamos aí já completando quase 3 anos do novo atletismo de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes tem muita história no atletismo, né? Ela até já exportou muitos atletas, inclusive hoje tem atleta mogiano na seleção brasileira. Olha só. Né? E nós temos um trabalho realizado desde 2023, em que o Francisco também faz parte, né? Ele faz parte da nova geração de atletas que estão sendo trabalhados desde cedo, né, nessa modalidade que é maravilhosa, porque é a base para toda e qualquer modalidade esportiva. Toda e qualquer modalidade esportiva você tem os fundamentos básicos, que são correr, saltar, lançar e arremessar. E o atletismo traz essa base, né? Eu, como professor universitário, coloco muito isso nos meus alunos que fazem educação física. Hoje você quer se tornar um exímio preparador físico, faça atletismo, conheça sobre atletismo. Você vai saber trabalhar agilidade, potência, mobilidade, lançamentos, arremessos, seja no basquete, seja no vôlei, tudo, e qualquer outra modalidade que exige esses 4 fundamentos. O professor vai tirar de letra. E a gente está aí para falar um pouquinho mais sobre atletismo para vocês aí e divulgar isso para todos vocês. Inclusive, depois quero deixar um convite para toda a população. Tá bom? Legal, legal. Mas você sempre teve essa paixão pelo esporte? Quando começou essa... A história é bem simples, né? Eu sempre participei de campeonatos escolares, interclasse, campeonatos municipais aqui na cidade, entre escolas também, né? E nós tivemos sempre campeonato de basquete, vôlei. Eu era tirado das quadras para base de xingo, né, e quase porrada. Aí eu falei, eu acho que não dá certo não. É um primo meu, né, chamado Alexandre, ele me convidou, vamos treinar, tá tendo um treinamento de atletismo na UMC, na pista de atletismo da UMC. Aí eu tinha 13 anos, falei assim, pô, vamos lá. Aí nós fomos lá, acabou que dando certo e eu não comecei como talento. Eu fui uma pedra muito bruta que foi muito lapidada. E hoje eu tenho uma carreira aí com 33 anos de atletismo, sou bicampeão brasileiro master, minha prova é o salto com vara. Não comecei com salto com vara, foram 6 anos depois, 6, 7 anos depois que eu fui pro salto com vara. São 33 anos de atletismo e bicampeão brasileiro master, hexacampeão dos Jogos Regionais, recordista dos Jogos Regionais do Vale do Paraíba, do Alto Tietê, do Vale do Paraíba, em marcas e números de medalhas também, medalhista dos Jogos Abertos e hoje coordenador do atletismo de Mogi das Cruzes, né? Tudo que anda e corre na cidade a gente passa pelo nosso contexto aí. Não, tá certo, legal. Francisco, tudo bem com você? Sim. Tudo bem? E aí, conta pra gente aqui, quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos. Qual a modalidade que você pratica, que você treina? Eu pratico atletismo e também corrida. Corrida? E aí você corre quanto? Assim? De rua. De rua? E que você corre 100 metros, 200, 5 mil? Nesse momento, cada um tem sua categoria. Sim. E no 9 anos da corrida Kids, eu corro 300. 300. Ó, legal, tá vendo? Ó, eu não corro nem 100.
Aliás, você nem corre, né? Nem corro. Francisco, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou que corre e faz atletismo. O que fora correr no atletismo você gosta de praticar? Tirando o atletismo? Não, no atletismo. Porque você falou que faz atletismo com corrida. É só corrida que você faz no atletismo? Ou você já testou fazer algumas outras modalidades do atletismo? Não. Só a corrida, Só mesmo. corrida Só mesmo. corrida mesmo? Só corrida mesmo. Ele já nasceu com expertise, né? Ele é filho de atleta. Tá. Ele é filho de atleta. A mãe compete também no alto rendimento do nosso atletismo, né? Ela faz parte do alto rendimento do nosso atletismo, participou de jogos regionais, participou de campeonatos universitários também. E ele tem uma referência aí dentro de casa aí, que é a mãe, né? Que ajuda ele a treinar também. O Francisco tem uma coisa interessante, né? O Francisco correu para 25 minutos, tem 9 anos, hein? Uma prova de 5 quilômetros. Como a gente estava até conversando ali nos bastidores, eu falei para vocês, a última vez que eu corri uma prova dessa, eu fiz em 28 minutos. No último quilômetro eu já estava ligando para um 92 para ser socorrido. Eu já estava pedindo socorro, tá no modo do socorro Deus ali já. E quando esse garoto já tinha chegado, chegou 3 minutos só na minha frente, só 3 minutos. Dá quase 1 quilômetro que ele chega na minha frente, ou seja, com 9 anos já tem isso e treinando de forma tranquila, se divertindo, porque dentro da fisiologia humana a gente tem que respeitar vários processos do indivíduo. E dentro do treinamento esportivo, deve-se respeitar o primeiro princípio do treinamento esportivo, que é a individualidade biológica. Ele é uma criança de 9 anos. Ele tem que fazer isso e se divertir. Nós temos criança de 9 anos também, da mesma idade dele, correndo abaixo de 24 minutos, os 5 quilômetros. Assim como temos crianças de 12, 13 anos, correndo na casa dos 25 minutos também, os 5 quilômetros. Mas assim, de uma maneira super saudável, de uma forma bem descontraída. Os treinamentos não exigem deles assim que eles saiam tristes ou eles saem cansados. Isso é fato. Sim. Saem cansados. Mas triste nunca. E sempre querendo mais, sempre voltando. Os pais acompanham com a gente os treinamentos. Então assim, é uma coisa super interessante que na minha época não teve. Na minha época, para você se destacar e começar a treinar atletismo, era a partir dos 12, 13 anos. Hoje, com a tecnologia dos treinamentos, a tecnologia em equipamentos, a era digital vem ajudando muito. Então, uma criança que começa com 9 anos, ele começou com uns 8 anos, é mais ou menos isso, com 8 anos, ele vai viver o atletismo dele até mais de 45 anos tranquilamente. Né? Eu tenho até da minha época o atleta Paulo Paula, que ele é da seleção brasileira de atletismo da maratona. E eu competi muito com o Paulo Paula, são os dois irmãos gêmeos, né? Hoje o irmão dele é técnico dele. Então assim, a tecnologia de hoje traz uma longevidade no esporte e com propriedade no atletismo que eu tenho para falar, uma longevidade no atletismo que é absurda, Então assim, ele vai ter uma carreira gigantesca, a não ser que ele não queira dar continuidade, mas a carreira dele vai ser gigantesca. E tem um exemplo grande também, que é meu filho, começou com 10 anos de idade, hoje está na seleção brasileira. O Bruno, ele não mora mais aqui com a gente, mora em Campinas, está no centro de excelência da Orcamp, que é uma das melhores equipes do país, e hoje ele vive do atletismo. Hoje, eu até digo assim, meu filho foi para lá aos 17 anos, né? Treinou comigo quase 7 anos, não deu nem tempo de falar para ele assim, vai procurar serviço, vagabundo. Já saiu encaminhado, já foi. Antes, né, Mocotó? E o atletismo trouxe isso para ele, então assim, é muito importante. O Mocotó, eu tinha feito a pergunta para o Francisco, mas assim, a idade que eles têm, eles têm que ter o conhecimento de, né, sei lá, outras modalidades sem ser a corrida, né? Vocês têm opções assim porque na minha cabeça assim, ele estava correndo, mas talvez ele testou alguma outra modalidade no atletismo, né? Pelo menos para conhecimento, para ver se ele gosta. A criançada que já chega mais ou menos na modalidade, ou tem essa possibilidade? Eu só vou completar a sua pergunta. Como funciona o tipo de treinamento para um menino, para uma criança de 9 anos? Ele só corre, ele tem que fazer uma outra atividade para se preparar?
Como é que funciona o treino desse menino? Completando a sua pergunta, com certeza. Sim, ao primeiro instante a criança... O atletismo é um coração de mãe, né? O gordinho tem espaço, o alto, o magrelão tem espaço. Então, assim, nós vamos encontrando através do próprio biotipo eu não estou falando nem de expertise, só pelo biotipo a gente vai encontrando e encaixando as crianças nas provas. Hoje nós trabalhamos lá, o nosso trabalho ele funciona no Clube Náutico Mogiano. O Clube Náutico Mogiano, em parceria com a prefeitura, que dá todo o subsídio para a gente, todo o recurso para a gente poder treinar os nossos atletas. Lá nós conseguimos treinar o salto em altura, nós temos colchão lá, tudo bonitinho. O lançamento de pelota, que da idade deles eles não lançam dardo, né? O lançamento de pelota. Temos também o salto em distância, as provas de revezamento que a gente faz de forma bem recreativa, inclusive no Dia das Crianças nós fizemos alguns revezamentos com colete, então eles vestiam colete para eles já se adequando às provas de revezamento, que são as provas combinadas que a gente chama, né? Então, assim, tem várias outras modalidades. Além dos atletas de rendimento também trabalhar essas modalidades, então, essas provas. Tem arremesso de peso, tem lançamento de dardo, tudo isso nós trabalhamos lá também. E os atletas que desempenham um destaque maior em uma prova específica, eles entram para a turma intermediária, né? Que são atletas que acabam treinando especificamente só a prova dele, até que ele vá para a turma de rendimento, que ele alcança a idade e vá para a turma de rendimento. Então, assim, mas tem atletas, no caso do Francisco, que já está no processo intermediário. Nós temos atletas que competiram com 10 anos de idade no Peru, que são da colônia japonesa. Então, a colônia japonesa de Mogi das Cruzes também é um grupo que está junto com a gente, né? Eles foram competir ano passado no Peru, numa competição entre clubes de vários países, e foram campeões lá. Todos eles ganharam medalha de ouro, vieram para cá, todos maravilhados. Por quê? Treinamento dói, treinamento cansa, mas a gente estava com criança de 10, 11 anos lá, trazendo medalha do exterior, medalha de ouro do exterior para Mogi das Cruzes. Então, com todos esses recursos que a gente tem, o projeto anda maravilhosamente bem. Eu não tenho o que reclamar. A gente só tem que agradecer a todo mundo que está envolvido nesse projeto. As pessoas abraçaram o projeto. Mogi das Cruzes viveu por muitos anos utilizando do dinheiro para contratar outros atletas. Eu não vejo nada ruim tanto nisso. Mas sempre fazer isso não dar vez às pessoas da cidade que podemos trabalhar, né? Nós tivemos atletas de Jundiapeba que correram na casa dos 10 segundos, 79 décimos, os 100 metros rasos, numa pista de terra em Caraguá, jogos regionais, e foi campeão o garoto. Hoje ele é adulto, tem família, tudo. Então ele foi campeão. Então, assim, nós tivemos o que é o Antônio Tobias, né? Ele é até filho do vereador Tobias. Tivemos também o Anderson Feliciano, o Tuca, que treinou nas melhores equipes do país. É um atleta que só não chegou a Olimpíadas porque não teve, né? Então, assim, nós temos muito talentos aqui na cidade. Muito talento. A gente tá aqui, a gente tem que começar desde pequeno, fazer o que a gente faz com o Francisco mesmo. Eu faço um trabalho de trazer os pais para gente. Eu tenho muita comunicação com os pais. Isso é importante. Para que eles entendam o formato do trabalho. Às vezes eu falo sério com essa garotada, os pais já entendem, os pais não intervêm. Por quê? Porque eles sabem que minimamente o atletismo vai entregar para eles um cidadão muito mais treinado para essa sociedade, esse mundão muito doido aí fora. E não precisa ser exclusivamente um atleta. Posso falar para vocês, atleta de rendimento é a minoria de 100%. É uns 20% do 100%. Os 80% vai acontecer o que aconteceu comigo, né? Eu quis muito uma Olimpíadas, eu quis muito um campeonato brasileiro adulto. Melhor que eu me posicionei no adulto, né? Eu sou bicampeão brasileiro master, mas no adulto eu me posicionei em 7º lugar, melhor da minha vida. No adulto, jogos regionais, eu ganhei 6 jogos regionais. Mas assim, a gente quer umas Olimpíadas. Quem não sonha com Olimpíadas?
Qualquer atleta. Qualquer atleta sonha com Olimpíadas. Então, assim, quando eu vi que eu não tinha condição, eu precisava que o atletismo me desse alguma coisa que ninguém fosse me tirar. E era o conhecimento. E aí, com o atletismo, eu consegui minha bolsa de atleta. Não foi fácil, foram longos anos. Entrava e saía da faculdade, tentando bolsa, tentando novamente a bolsa. E eu me formei professor de educação física e falei, agora eu preciso fazer o que o atletismo fez comigo. Mas mostrar isso para outras pessoas. Eu precisei viver para o atletismo me mostrar. Não foi ninguém que chegou e falou assim, faça isso que você vai conseguir bolsa. Não, eu fui atrás. E claro que eu tive a ajuda de muitas pessoas na cidade, muitos amigos, né? E que entenderam o meu propósito, entenderam a minha razão. E aí falaram, continua fazendo os seus estudos, continua insistindo, mas eu precisei passar por isso daí. Então, como eu vivi isso, o nome do projeto é Atletismo para a Vida. Como eu vivi tudo isso, hoje eu quero passar isso adiante. Eu quero deixar esse legado. Você está trazendo a sua experiência de atleta, o que deu certo e o que deu errado, você aproveita e trilha a sua mentalidade. 100%, Giovanni. 100%, Giovanni, porque assim, não tem como dar errado. Não tem. Olha aqui. Eu sou prova viva. Não tem como dar errado. Hoje eu dou aula em 2 instituições universitárias em Mogi das Cruzes, sou professor universitário e tenho a disciplina do atletismo comigo. Então, assim, é grandioso o que a gente consegue fazer, inclusive com alunos de educação física, né? Hoje os nossos alunos de educação física da região, eles conseguem arbitrar uma competição adulto, infantil, que seja, de atletismo, adaptado ou não, porque eles conhecem das regras, conhecem do atletismo, a importância do atletismo, conhecem as provas de lançamento, arremesso, saltos, corrida. Isso é muito importante. É uma forma que a gente tem de passar mais adiante o nosso processo. A gente trabalha com os nossos estagiários hoje, todos alunos de educação física. Importante. Esse projeto do atletismo você implantou ou já existia e você aperfeiçoou? O atletismo em si sempre existiu, só que nesse formato de trabalhar a base, ele não era tão difundido. Nós tivemos o professor Ailton Ângelo, professor Antônio Adolfo Balbuena, professor Clóvis Nakamoto, professor Petr Ivanovic, são pessoas que implantaram o atletismo, eles usavam esses viés do alto rendimento para mostrar o potencial do atletismo na cidade, né? Eu tenho um caminho um pouco diferente. Eu tenho um modelo de projeto igual de Guarulhos, igual de Campinas, a Orcamp, onde você começa com a base, planta essa base e depois de 2 anos você começa a colher. Então, um garoto como o Francisco, daqui 2 anos a performance dele vai estar muito maior. Com certeza. Né? E aos 12 eu já posso registrar ele dentro da federação e da confederação brasileira. Ou seja, ele já vai competir um sub-14, um sub-16, mesmo tendo pouca idade. Então ele já vai, nós vamos implantando não só a expertise de capacidade física na criança, mas também a responsabilidade. A responsabilidade. Para tudo isso eu conto com um processo que vem lá de trás, com a ajuda das mães. A gente até brinca, fala, mães, quando eles vierem, não dê a garrafinha na mão deles, deixa eles buscarem. Faça a sua bolsinha, coloque uma toalhinha, coloque uma camiseta reserva, né? Leve uma bananinha ou metade de um pãozinho francês para comer depois do treino, que é para ingerir um carboidrato, alguma coisa, mas não deixa faltar, a garrafinha de água está tudo bonitinho, vocês que pegam. Porque chega em competição, eu estou com 20 atletas competindo, eles têm que confirmar 1 hora antes da prova deles. Se eu tiver que fazer isso para todo mundo, eu não vou dar conta, e eu vou viajar com criança que vai acabar não competindo. Então, se eles souberem fazer isso já ter essa responsabilidade do compromisso deles com eles mesmos, eles já vão entender que eu posso contar com eles, a equipe é uma só, não é só o coordenador e as crianças, é todo mundo junto. Todo mundo. Perfeito, perfeito. Inclusive, teve aqui, queria pedir a sua opinião, o Fred teve aqui e falou de um programa chamado Bolsa Atleta, que eu achei muito interessante, né? Onde o atleta que pode ser atleta, pode disputar competições, né? Ele acaba recebendo uma bolsa
Mas em contrapartida, ele vai aos locais públicos ensinar gratuitamente a sua modalidade para as crianças. Os projetos que a prefeitura traz para a gente, Secretaria de Esportes traz para a gente, é sempre um processo de evolução. É espetacular. E quando a gente está pensando em uma coisa, eles já estão pensando 2, 3 para trabalhar a evolução do atleta na cidade. Então nós temos sim esse projeto, esse processo que é muito interessante, né? Que é o Bolsa Atleta, além das nossas planilhas também. Todo coordenador, todo técnico responsável por modalidade recebe a sua planilha para que ele possa fazer a sua distribuição para os atletas também que tem se desempenhado melhor, né? Para que eles possam ter uma ajuda de custo para comprar sua suplementação, para comprar. Em contrapartida tem esse processo que eles vão ensinam um grupo, que eles fazem. Nós fazemos clínicas, por exemplo, né? Tem clínicas de salto com vara, tem as clínicas de lançamento, tem as clínicas de revezamento, clínica de corrida mesmo. A gente tem festivais que a gente faz com as crianças, tanto interno quanto para fora também. Então assim, é espetacular. Nós tivemos com uma arbitragem das escolas municipais semana passada. Então foram mais de 600 crianças correndo no Bunkyo. Quem realiza isso em parceria com a Secretaria de Esportes também é a Secretaria de Educação, são os professores de Educação Física responsáveis pelo esporte na Secretaria de Educação das escolas municipais. E assim, é mágico ver o quanto de talento que nós temos. E uma das bases do projeto é tentar trazer as crianças que estudam em período integral para que venham no polo do atletismo realizar seus treinamentos, que seja 1 horinha, 2 vezes por semana, não tem problema não, tá ótimo demais, né? Então assim, a tendência do projeto é crescer, a expectativa é que seja de atendimento para criança 120 atendimentos, aqui no município de Mogi das Cruzes, claro, 120 atendimentos por equipe. Então assim, a gente tem muito ainda, né? E é até legal que vocês fazem essa abertura, porque a gente já divulga já e as mães já vão levando as criançadas para lá e a gente vai aumentando a equipe. Isso, e como funciona esse processo? Por exemplo, a mãe chega lá e meu filho quer correr ou quer praticar uma outra modalidade. Como é que funciona o processo ali? Giovanni, é muito simples, cara. É mamão com açúcar. Porque aí as mães estão escutando, já vai saber, já vão matar. Já vou deixar um recadinho. Qual câmera tá me pegando? Aquela ali? Essa aqui. Olha só, essa aqui tá me pegando. Olha só. Pais e mães de Mogi das Cruzes. O atletismo mogiano, ele é totalmente gratuito para os seus filhos dos 5 aos 17 anos. É muito simples, basta você levá-los na pista de atletismo do Clube Náutico Mogiano toda terça e quinta, das 15 às 16 horas. Chegando lá, faz uma aula experimental conosco. Se a criança precisa estar bem no ambiente. Sim. Se sentiu bem, é aquilo que ela quer, vamos dar continuidade. Na hora eu já passo o QR Code para que os pais possam fazer o cadastro direto no site da prefeitura. A prefeitura já agilizou tudo isso aí pra gente. QR Code, tudo bonitinho, já passa o QR Code, já faz o cadastro da criança ali, na hora. Feito o cadastro, a criança pode participar, já está fazendo parte da equipe. Super simples, mamão com açúcar. Mamão com açúcar, muito simples. E quantas crianças tem? Hoje nós estamos com mais de 38 crianças, fora os grupos que nós atendemos. A terceira idade, a colônia japonesa, só na colônia japonesa em criança deve ter em torno de 27 crianças. Só lá, mais as nossas mais de 38 crianças. E você acha que a cultura, né, que nem tem as crianças, hoje, né, os pais, né, induzem, né, principalmente o pai, né, é menino, vai jogar futebol. Né, tem aquele sonho, né, vai ser jogador de futebol, né? Mas você acha que a cultura do atletismo já está se tornando uma realidade? Ah, sim. Quando a gente já fala até se é menina que mais pratica, tudo mais, hoje a gente tem um grupo bem misturado, viu? Mas bem misturado mesmo, né? Inclusive, eu não divido assim um treino só de meninas, não, é todo mundo. O couro come com todo mundo. Você vê os grandão correndo com os piquititico. Claro que a gente ensina a logística da corrida na pista, durante a pista, porque
a movimentação é 100% dinâmica e uma corrida mal feita pode criar um atropelamento de uma criança maior com uma criança menor ou coisa parecida, ou coisa do tipo. Então a gente ensina toda essa logística e o couro come na pia todo dia, tem treino bom, a gente se diverte, acabou o treino, eles vão lá na sala, pega a bola de vôlei, pega a bola de futebol, vão brincar. Quando a gente tem um dia temático, como foi o Dia das Crianças, a gente faz algumas brincadeiras com eles também. Então, assim, tá bem misturado hoje, né? E chegando lá, os pais começam a entender como que é o clima. Pra vocês terem uma ideia, a gente coloca os pais para caminhar, vai caminhar. Não dá para ficar só sentado na arquibancada, vai caminhar, vai cuidar da saúde também, porque o exercício físico hoje, bem conduzido, bem controlado, ele melhora qualquer fator metabólico no seu organismo. Então, assim, vai fazer também. Vai mostrar pro seu filho que é legal e seu filho vai se sentir muito melhor, porque se a criança que ainda não tem experiência de vida vê que o pai e a mãe, que são pessoas, referências para eles, né? A primeira referência de mulher que a gente tem na vida é a mãe. A primeira referência de homem é o pai. É o pai. Então, ver eles fazendo atividade, se sentindo bem naquele ambiente, eles vão ficar bem. Eles ficando bem, meu trabalho flui muito mais. Fica muito mais fácil. Muito mais. Fato. Com certeza. E eu vou perguntar para o Francisco agora, que você já treina, já corre, agora você já participou de competições? Já. Conta pra gente aí como é que foi a experiência aí de uma competição, a próxima que tem pela frente. Conta pra gente aí, ó. O pessoal quer saber do Francisco, né? A minha última corrida foi de trilha. De trilha? Foi 4 km. E eu vou ter uma outra, que vai ser o Circuito Eco. Legal. O Circuito Eco vai ser a próxima competição que você, seus amiguinhos, todo o pessoal vai estar lá. Legal. Importante essa fala sua, para você também incentivar os meninos da sua idade a participar do esporte, de eventos, de treino, principalmente treinar, que acho que é muito importante isso. Muito importante. Parabéns, viu, Francisco? Dou os parabéns para você. Obrigada. E você gosta, você espera aquele dia que é de treinamento para ir lá, você fica ansioso lá para ir pro treinamento? Fico, né? Porque é muito legal. Legal mesmo. Conta aí como que é o treinamento aí, conta pra gente. Hoje eu posso falar o treinamento que foi? Pode, claro. Hoje a gente deu 3 voltas pelo Náutico, né? E depois a gente fez os educativos. E depois a gente fez uns 5 tiros de 50 metros. Nossa, legal. Bacana. O treinamento aí. O trabalho já dá 250 metros só de porrada. Só de porrada. O professor é maldoso? Não. É bravo? De vez em quando Hoje ele teve aula com o Barba, hoje ele teve aula comigo. Hoje ele teve aula com o Barba. Eu sou o Bigode e tenho o Barba. Tem a Barba grandona, ele teve aula com o Barba. Foi o Barba hoje, né? Foi o Barba. Teve aula com o Barba hoje, aí ele fez esses educativos de corrida traz assim uma coordenação motora muito maior para essa habilidade de correr, né? Além de manifestar uma técnica bem apurada, porque correr a gente só pensa, um pé à frente do outro, vamos embora. Não, tem muita coisa, tem um jeito de pisar direitinho, né? O Francisco hoje vem com tênis de corrida que está no mercado aí como um dos tênis mais procurados aí para corredores. Então, assim, não só comprar o tênis, que o tênis não corre sozinho. Ele tem que saber correr, a última conversa que eu tive com ele foi sobre o braço dele, o cotovelo estava afastando demais. Ele chegou na última corrida que ele correu a corrida da OAB, aqui em Mogi, e meu braço, como é que foi, professor? Como é que foi? Quer dizer, ele tem essa preocupação. A própria criança tem essa preocupação. A única coisa que eu falo para todos os pais, não foi por causa dos estudos, não foi porque precisa fazer trabalho, estudar para a prova. Estuda em primeiro lugar. Não precisa nem eu não vou contestar nunca. O pai e mãe que não deixou ir por causa do estudo, pode ficar tranquilo. Estuda em primeiro lugar. A gente não pode tirar isso deles, né? Sem dúvida. É até estatutário, né? Mas isso é importante. E
Você disse no começo que tem muitas histórias do atletismo mogiano, né? Conta alguma pra gente aí. Umas histórias boas aí do atletismo mogiano. Cara, a gente falando em pessoas, falando da minha história, é muito legal, porque assim, o atletismo te traz um ensinamento maravilhoso. A gente treina competições o ano todo, só acontece uma vez no ano, e chega lá, você zera a prova. Treinou um ano todo, se comprometeu um ano todo, investiu no treinamento e zera a prova. Eu tenho uma história que eu era da equipe de Suzano, né? E aí competia pelo Ecos, tudo. E aí é tão difícil uma vara, ou o custo de uma vara é muito alto, né? Muito alto. É o valor de um carro aí. Então, assim, com muito custo, depois de alguns anos, a Suzano comprou uma vara novinha, zerada. Na segunda competição foi o Troféu Brasil de 2006, se eu não me engano. Essa vara explodiu na minha mão. Ela ficou fraca e ela quebra. Ela estoura. E ela só estoura quando você vira de ponta cabeça. Ou seja, você dá um mortal a mais de 4 metros de altura. E sabe-se lá como você vai cair no colchão, se vai cair no colchão. Porque ainda tem o encaixe, né? Sim. E eu sei que estourou, cara. E os coordenadores, tudo lá. Pô, você estourou a vara. E eu assim pro cara, tô sangrando. Você estourou a vara, essa vara foi cara, você pediu a vara pra quebrar. Eu tô sangrando. Meu irmão, tem estilhaço aqui, eu tô sangrando. Então, quer dizer, foi muito legal. Foi um lance que na hora a gente ficou, vê que nervoso pra caramba com aquilo, né? Os caras me cobrando tudo. Mas assim, foi um lance muito interessante. E quando a gente fala de atletas mesmo, né? Nós tivemos aí o professor Antônio Adolfo Balbuena, que hoje compete na categoria Master, né? Um atleta junto com ele. Foi meu técnico, deu muito direcionamento na vida com atletismo também. E ele tá ainda competindo, tá bem, tá ganhando tudo que ele entra, associado pela ABRAM, que é a Associação Brasileira Master, de Atletismo Master no nosso país. E ele faz o arremesso do peso, foi decatleta. O professor Antônio Adolfo Balbuena foi seleção brasileira na época que ele treinava em alto rendimento. E ele foi 2 vezes campeão brasileiro, se eu não me engano, foi campeão sul-americano e hoje compete ainda, tá ainda competindo, é avô, se eu não me engano, quando ele ouvir isso eu quero ver se ele vai. É avô. Mas ele não tá competindo por Mogi, né? Tá por Mogi. Tá por Mogi. Tá por Mogi com a gente, tá por Mogi. Bacana. Então assim, tem outros atletas também que não moram mais aqui, né? Estão competindo também, alguns não tem mais, outros morreram e tal. Então assim, a gente tem muita coisa legal para falar. Recentemente nós tivemos uma perca muito grande, que foi o professor Ailton Ângelo, uma das melhores cadeiras do atletismo brasileiro universitário, né? Ele trabalhou durante mais de 45 anos na Universidade de Mogi das Cruzes, formando profissionais de educação física com atletismo também, né? Com a disciplina de atletismo, que hoje está comigo essa disciplina. E assim, ele foi meu técnico também, me deu um bom direcionamento, uma pessoa que me colocou sempre lá para cima. E ele falava assim, olha, eu quero aposentar, mas ele nunca deixou o atletismo de lado. Eu quero aposentar, então se forma logo que eu quero aposentar. Mas ele nunca parou de ser técnico de atletismo, foi um excelente dirigente de atletismo aqui pela prefeitura, né? Hoje a gente entra na prefeitura, o nome dele é muito bem falado também, né, como técnico. Né, assim como outros técnicos, Petr Ivanovic foi o primeiro técnico, né? O Petr foi triatleta da seleção brasileira também. Petr competiu seleção brasileira também. Ele não mora mais em Mogi hoje, mas sempre foi mogiano, ele fala. E assim, pessoas que a doutora Maísa, né? A doutora Maísa, nutricionista, que dava consultoria no Fantástico, foi atleta de barreira, mora na Suécia hoje, né? Então, assim, são pessoas que a gente... Paulo Gonzaga, famoso Cebola. Cebola competiu, foi top 3 no adulto, 400 metros com barreira. Hoje ele mora em Portugal. Foi para lá para treinar, acabou ficando lá direto. Hoje ele mora em Portugal. Mas foi um dos grandes atletas da Vila Industrial. Então, o Vila Industrial também tem aí a galera boa, né? Inclusive, uma das nossas intenções é descentralizar o atletismo.
né? Hoje o atletismo está no Parque Ayrton Nogueira com a melhor idade, com a terceira idade, né? Então nós temos o atletismo da terceira idade, que são os atletas do JOME, Jogos da Melhor Idade. Nós temos, que eles já competiram esse ano, inclusive, muitos medalhistas. Estou falando assim, é 60 anos mais. Pelo estatuto, o idoso hoje é 60 anos mais. Temos atletas da Colônia, na Associação de Cocoera, do Cocoera, e no Bunkiô, de Mogi das Cruzes, e no Clube Náutico Mogiano, que é a equipe principal que está lá treinando, e a equipe de base também, parte da equipe de base também. Mas a ideia é que a gente quer descentralizar, né? Descentralizar para que a gente consiga atingir outros bairros, né? Estava até conversando com a mãe do Francisco hoje que se a gente levar o atletismo para Jundiapeba, para os extremos, né? Norte-Sul, para Jundiapeba e para César de Souza, o garimpo é gigantesco. A gente já tem recebido o pessoal do basquete feminino, também de outros projetos sociais lá de Jundiapeba. A coisa lá é muito grande, muito grande, muito grande. É excepcional. Eu tive o privilégio de dar aula lá em 2003, fazer estágio em 2003. Olha, eu vou falar para você, era aula de futsal, mas o que sairia de atleta lá, espetacular, talento, tô falando talento, não é pedra bruta para ser trabalhada não, talento nato mesmo, no masculino e no feminino é absurdo, tô falando em 2003, aí imagina hoje que essa garotada tem muito mais força, muito mais potência, cresce rápido, criança de 12 anos hoje tem corpo de homem, corpo de mulher. Tem. Na nossa época era tudo mirradinho. Era tudo mirradinho, né? Era igual bolacha recheada. Era bolacha recheada. Hoje a traquinas tem 7 vitaminas e minerais. Como é que consegue colocar tudo isso dentro do alimento que já é hipercalórico, né? Lembrei, é o menino coordenador do futebol feminino, que também é de Jundiapeba. O Rachão. O Rachão. Ele que coordena o futebol feminino do projeto social que também vem de Jundiapeba. Muito legal. Ô Godó, algum ponto que você queria reforçar para o público aí dessa nossa conversa? Claro, falar de novo falar de novo dos dias de treino, são todas as terças e quintas, das 15 às 16 horas no Clube Náutico Mogiano. É só chegar, levar a criança de 5 a 17 anos lá, a equipe toda vai estar preparada para receber, dando tudo certinho. Já pega o QR Code que a prefeitura preparou para a gente, é totalmente gratuito. Não precisa pagar nada para fazer o atletismo, a gente está lá junto, tem material, tem local para a gente treinar. Quero agradecer essa parceria do Clube Náutico Mogiano aí na pessoa do Fulan, né, que abriu as portas para a gente também, com essa parceria maravilhosa com a prefeitura. Agradecer todo o trabalho que a prefeitura tem feito com a gente. Ela é assim, a prefeitura de Mogi não mede esforços para que a gente possa ter o nosso projeto, né? Então o Fred foi meu professor no colégio, né? Então ele sempre me viu como atleta da cidade, nunca me viu como coordenador, e eles mantiveram esse trabalho, né? Acreditando aí no que eu já tinha feito nos outros anos, eles mantiveram esse trabalho e cada vez mais me dando suporte, né? Quero até mandar um abraço para a Ruth. Então, a Ruth é a mãezona de todo mundo lá dentro, né? Falou em modalidade, a Ruth é a mãezona. Eu falo mãezona porque assim, quando precisa me elogiar, a Ruth vai elogiar. Como se eu puxar minha orelha, a Ruth vai puxar minha orelha, porque assim, ela é uma pessoa que tem uma experiência enorme, né? Com o esporte na cidade. Ela tem um coração enorme com o esporte na cidade e assim... eu sou extremamente apaixonado por profissionais que são apaixonados pela sua profissão, principalmente educação física. E a gente vê que a gente tem todo esse respaldo. Pra você ter uma ideia, a última reunião que eu tive com a Ruth, acho que ela desligamos o celular, acho que deu quase 3 horas de reunião. Então assim, por quê? Porque ela quer ouvir, ela quer absorver, ela quer entender e aquela procurar junto com o Fred, o Filipinho, formas da gente melhorar cada vez mais. Isso aí tem sido preponderante para que essas crianças tenham a estrutura que eles têm hoje para poder treinar. Então, o atletismo de Mogi hoje está muito bem servido, graças a Deus. É isso, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Por compartilhar a sua trajetória,
teu trabalho e que o atletismo mogiano continue gerando aí novos talentos cada vez mais. Parabéns muito pelo trabalho. Francisco, parabéns aí, garotão de 9 anos, atleta, continue firme e forte ali, não desista. Pense nos seus objetivos, foque nos seus objetivos, que você, como o próprio professor diz, você tem talento, com a sua idade você vai chegar ainda muito longe com isso, com certeza. Mocotó, a casa é tua, você sabe disso. Pô, Pique, você é parceirão, longas datas. Não, e Giovanni, você não sabe. Não Mas sei. o primeiro cara que ficou sabendo o nome do podcast foi ele. Foi ele. Porque nós tivemos um projeto juntos, né? Nós trabalhamos juntos num projeto e era uma parte desse nome, né? Era uma parte desse nome. Era uma parte desse nome e eu liguei para ele, né? Para entender se ele achava legal esse nome, né? Na hora você já comprou a ideia também, né? E na hora que eu vi a camisa, quando eu cheguei, eu falei assim, ele manteve igualzinho, cara. Foi. Passou um filme na minha cabeça. Foi, né? Olha que legal. Passou um filme na minha... Foram anos nesse projeto aí, passou um filme na minha cabeça. E, cara, obrigado. Obrigado por sempre respeitar meu trabalho, ser esse amigão, esse parceiro aí. Conheci o Giovanni agora, pessoa maravilhosa também. Obrigado. E a voz que vocês dão ao esporte é de suma importância. Vocês não sabem o quanto isso ajuda a gente a divulgar e propagar todo o nosso projeto, conhecer um pouquinho mais, né? Às vezes a gente até consegue parcerias, né, com algumas pessoas para que a gente possa evoluir cada vez mais. E lembrando que 2026 nós teremos já a categoria Sub-16 no Campeonato Brasileiro de Atletismo, já com atletas compondo a equipe de Mogi das Cruzes. Então hoje na federação, nós estamos concluindo alguns cadastros junto à federação e 2026 nós já temos atletas competindo na categoria Sub-16. Olha o projeto dando vida aí. Dando vida mesmo. Olha tudo que está sendo investido, tudo que está sendo feito, ganhando um formato cada vez maior. Então estaremos representando Mogi das Cruzes, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, no Campeonato Brasileiro. Fora jogos regionais, Troféu Brasil Adulto também. Troféu Brasil Adulto, é certeza que teremos atletas no Troféu Brasil Adulto. A maior competição brasileira é Brasil. Interclubes, né? E intercidades, interclubes. E o Campeonato Brasileiro Sub-16, né? Aí 2027, Sub-18, depois Sub-20, Sub-23. E aí a coisa começou lá de trás e vocês farão parte dessa história também, dando essa voz pra gente. Aí a gente vai lembrar muito lá na frente disso aí. Vamos sim. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos combinar quando o Francisco ganhar a próxima medalha, você volta de novo aqui, hein, Francisco? E traz a medalha no pescoço, que a gente quer ver a medalha. A gente quer mostrar pra todo mundo. Olha, eu ganhei a medalha. Esse é um momento de êxtase do atleta, né? Se o Pique falasse assim, pode trazer a garotada aqui, nós encher essa molecada aqui, ó. Encher aqui, ó. Vamos trazer. A garotada, eles são fera, hein? Vamos são trazer, fera. sim. Eu tenho que amarrar uns lá às vezes. Não, a gente espalha, bota um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente mostra todo mundo fala, a gente faz uma resenha com a molecada. Mas aí, é muito engraçado. gostoso, é muito gostoso. É tudo. Eu sempre pedi essa chuva, Pique. Sempre pedi essa chuva, ô Giovanni. Então, se um dia acontecer alguma coisinha, alguém reclamou de mim, eu não posso reclamar da lama, porque os percalços eles acontecem. Sim. Mas a gente está tão bem, graças a Deus, a gente está tendo todos os lados que nos vêm, só nos ajudam. Então isso é maravilhoso. Obrigado mais uma vez, obrigado. Viu? Nada, a gente agradece aí, muito obrigado mesmo aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Gente, é o seguinte, a gente vai terminando esse episódio. Muito obrigado, não se esquece aí, compartilha o link, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma força aqui para esse conteúdo chegar para mais pessoas. A gente está começando também o projeto aqui no Looping, esse é o nosso 12º episódio, então ajuda a gente para crescer cada vez mais pessoas conhecerem que aqui o Esporte tem vez, todas as pessoas podem vir aqui no Looping compartilhar suas histórias, suas ideias e seus projetos. Valeu, gente, obrigado, até a próxima, tchau!